Para mim aqui começou. Pessoal, vou tentar, na medida do possível, toda vez que a gente for começar uma questão, eu dar uma lembrançazinha, tá? Para quê? Para que a gente possa se orientar, tá? Então vamos lá. O que é que a gente vai abordar? A gente aborda nessa aula, a gente aborda o triângulo retângulo, né? Lei do seno, lei dos cossenos. Possivelmente, você vai ter aí uma questãozinha que fala de círculo trigonométrico, redução e primeira determinação positiva. Apesar de não terem mandado para mim nenhuma questão sobre envolvendo a questão aí da redução ao primeiro quadrante. Ninguém reclamou. Redução ao primeiro quadrante, primeira determinação positiva. Acredito que, porque dentro de sala de aula, em todas as aulas, eu fiz pelo menos 2 ou 3 exemplos. Então, pode ser que tenha sido suficiente, não tem problema, né? Mas ninguém me mandou dúvidas específicas sobre esses 3 assuntos, não, tá? Mas, se houver necessidade, eu ligo aqui o lembrando, tá? Essa tela vai ser a tela que eu vou voltar. Se tiver uma coisa numa questão, eu vou deixar todos os lembrando juntos, de forma um pouco mais orientada, tá? Então vamos lá. Primeira questão de hoje, mas na verdade é a questão 8 da lista 2, que por coincidência ou não, não sei, foi a questão mais. Vou botar aqui o meu celular no silencioso, tá, pessoal? Foi a questão mais pedida, essa questão 8. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa chamar atenção, né? Porque muita gente pediu essa questão 8 da lista 2. Vamos lá. A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. Então, tá aqui o bichinho. A, B e C. O ponto M é ponto médio. Esse ponto M, ele é ponto médio de AB, que é a hipotenusa. Ora, aqui tem... Vamos supor que você sabe, vamos supor que não exista ninguém na face da Terra que saiba mais trigonometria no triângulo retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos do que você. Não existe. Não existe, você é a sumidade. Mas também você só sabe disso. Aí eu lhe digo, você não resolveria essa questão. Não, Alexandre, não. Essa questão, ela exige como é que eu posso dizer? Uma observação bem interessante, tá? Que é uma revisão lá do ensino fundamental. Então, vamos lá. Ó. Então, primeiro lembrando, o que é que a gente vai fazer para resolver a primeira questão? Suponha que você tem um triângulo retângulo. Vou colocar aqui o bichinho. Você tem um triângulo retângulo. Está aqui ele. E se ele é um triângulo retângulo, aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Alexandrino, mas isso nós sabemos. Calma, pequeno vagalume. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, quem é a hipotenusa? BC. Se eu disser para você que esse ponto M, ele é ponto médio, como eu disse, tá, pessoal? Vou ficar interrompendo para poder ir aceitando as pessoas. Se esse ponto M, ele é ponto médio, eu tenho certeza que isso aqui é igual a isso. Porque é ponto médio, tá? Agora, quando eu puxo o segmento saindo do A e vindo para o M, o nome desse segmento, vou botar outra cor, o nome desse segmento é mediana. Então, quando eu traço a mediana relativa à hipotenusa, ela tem o mesmo tamanho da metade da hipotenusa. Como é, Alexandre? É verdade? Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, que a hipotenusa é 10, e eu traço aqui a mediana relativa à hipotenusa. Então, isso aqui é 5, isso aqui é 5, logo isso aqui também vai ser 5. Ah, então
É por causa disso que eu tenho que saber para resolver a questão. Exatamente. Se você não sabe disso, dessa propriedade, infelizmente, você não resolve a questão, tá? Ou pelo menos facilmente, né? Eu não fiquei tentando resolver a questão de vários modos. Mas esse modo aqui, ele é um modo mais tranquilo, tá? Então vamos lá. Olha só, se esse ponto M, ele é ponto médio, então esse lado, ou desculpa, esse pedacinho é igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho. Ou seja, se esse segmento vermelho, que eu vou colocar para você aqui, ó, se esse segmento vermelho, ele mede 5, então, obrigatoriamente, esses dois aqui também medem 5, tá? Logo, eu posso tirar daí, deixa eu ver se eu coloquei, não, eu posso tirar daí um outro triângulo. Eu vou separar os triângulos. Vou. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui uma coisa. Só um minutinho. É porque, como é a primeira aula, eu tenho algumas coisas que eu tenho que... Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Daqui, eu posso tirar um triângulo. Eu posso tirar o triângulo retângulo. Vamos lá. Vou colocar aqui o triângulo retângulo. Ó. Presta atenção. Esse triângulo retângulo, ele é o triângulo grandão. Aqui você tem 90 graus. Aqui você vai ter o vértice C, A e B. Agora, presta atenção. Você sabe que esse lado da questão te deu que é 6. Você acabou de determinar que a hipotenusa é 10. Não, Alexandrino. Determinei não. Determinou. Determinou sim. Como? Porque você pegou cada pedacinho desse sendo 5. Vou ver se fica melhor aqui. Fica. Fala, Jesus. Pronto. Então vamos lá, ó. Esse é 10, é a hipotenusa. Então, vale, se a hipotenusa vale 10, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que esse cara aqui vai ser 8. Tá? Se eu aplicar o que aqui? Pitágoras. Esse Pitágoras é a aplicação do triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2. Mas, Alexandrina, eu não entendi. O que é que isso tem a ver? Porque se eu digo que o lado BC vale 8, então aqui também vale 8. E aí eu posso agora começar a resolver minha questão se eu olhar para esse triângulo creme. Se eu olhar para esse triângulo creme, o que é que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho dois lados numéricos iguais, que medem 5, e eu tenho um lado numérico que mede 8. Mas, Alexandrina, eu vou usar o quê? Lei dos senos? Eu vou usar a lei dos cossenos? Eu vou usar triângulo retângulo? Não, triângulo retângulo você não vai usar. Por quê? Porque eu não estou pegando o triângulo grande, eu estou pegando esse triângulo que eu marquei aí de creme, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. Por que é que eu não posso aplicar a lei dos senos, Alexandrino? Se ele está pedindo o valor do seno. Porque para eu aplicar a lei dos senos, eu preciso ter dois ângulos para eu poder fazer uma relação com dois lados. Ou então, eu posso ter apenas um ângulo, fazer a relaçãozinha lá de razão com um lado, mas a questão tem que me fornecer a questão lá do negócio do raio, alguma coisa relacionada à circunferência. Nesse caso, a questão não deu nada, então eu não posso. Então, na hora que eu aplico a lei dos cossenos, que é assim, ó, um lado ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois quadrados, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, quem vai ficar na frente do ângulo? Quem vai ficar isolado? É o 8. Sempre que o lado que vai ficar sozinho é o lado que está na frente do ângulo. Como eu só tenho o ângulo alfa, então é o 8 que vai ficar sozinho. Então você vai ter ó, 8 ao quadrado
é igual a 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 multiplicado por 5 vezes 5, vezes o cosseno de alfa. Janine, eu estou entendendo. Eu só não sei por que, que você está fazendo isso. Se a questão está te pedindo o seno, tu está fazendo é o cosseno. Em sala de aula, o que foi que eu fiz essa semana? Eu te dava uma razão trigonométrica, seno, e te pedi o cosseno. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, você vai ter aqui, ó, 64, 25, 25, menos 2 multiplicado por 25, vezes o cosseno de quem? De alfa. 2 vezes 25 é 50. Deixa eu botar logo aqui. O espaço é 50 vezes o cosseno de quem? Cosseno de alfa. Alexandre, eu posso somar só 25 com 25, viu? Pode somar com esse 50, não. Então fica 50 menos 50 vezes cosseno de alfa. Por que, é que eu não posso diminuir 50 menos 50, que vai ficar zero? Não. Você não pode diminuir 50 com 50, porque esse 50 tem cosseno e o outro 50 não tem. Então, não pode. Passando para lá, faça positivo. Então, 50 vezes o cosseno de alfa. Ah, outra coisa importante. Você não tem necessidade de copiar, tá? Agora, eu peço que você preste atenção. Assim que eu mandar, assim que a gente terminar aqui a aula, eu mando o material em PDF para vocês. Aí vocês vão pegar esse material e vão passar limpo para o caderno, tá? Não se confiem apenas na mente. Aí vai ser, ó, 50 menos 64. Então, 50 vezes o cosseno de alfa, isso vai ser igual a menos 14. E aí, passando, dividindo, eu vou encontrar que o cosseno de alfa, eu peço também que me fiscalizem nas contas. O cosseno de alfa vai ser menos 14 sobre 50. O que é que eu tenho? Eu tenho duas possibilidades de resolver a questão, a partir de agora. Eu posso fazer pela relação fundamental, que eu não gosto, tá? Eu não dou valor, mas eu também posso fazer particularizando, tá certo? 14 sobre 50, vamos deixar mais simplificado, né? Eu posso simplificar por 2. Então, você vai ter aqui menos 7 sobre 25. Pronto. A segunda coisa que eu posso lembrar para vocês, eu posso dizer que eu posso aplicar seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Nome disso, relação fundamental da trigonometria. Mas a gente não vai fazer isso, tá? Eu disse para você que eu prefiro particularizar um triângulozinho retângulo. Então, como é que a gente faz? Vou fazer na outra tela, que é melhor. Tá? Aqui está muito apertado. Então, vamos lá. 2. Ele disse aqui que o cosseno é menos 7 sobre 25. Então, vamos colocar aqui, ó. O cosseno do ângulo alfa é menos 7 sobre 25. Eu não vou eu não vou eu não vou fazer pela relação fundamental, apesar de ter colocado lá. Eu vou fazer particularizando. Como é que é isso, Alexandre? Eu coloco o triângulo retângulo, ó. Eu faço um triângulozinho retângulo. Sempre posso, não tem problema não, tá? Eu prefiro. Esse triângulo retângulo, eu vou chamar o ângulo alfa aqui. Aí você vai ter, ó, o que é o cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas você não leva o sinal negativo, porque você está num triângulo. Como é que um triângulo vai ter lado negativo? Então não pode. Você leva só o número mesmo, tá? Esquece o sinal. Então você vai ter aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí
Quando você, mais uma vez, aplicar Pitágoras, quando você aplicar Pitágoras, você vai chegar à conclusão que isso aqui é 24. Tá? Como é que eu faço, Alexandrino? Você faz 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é esse valor desconhecido, mais 7 ao quadrado, tá? Aí você vai encontrar que é 24. Pronto. Se ele pediu o seno, olha só como agora ficou simples, ó. Quem é o seno no triângulo retângulo? Cateto oposto, dividido por quem? Pela hipotenusa. Alexandrino, eu tenho que analisar se ele vai ser positivo ou não? Teoricamente, sim. Mas vamos olhar para as opções. Quando eu olho para as opções, não tem nenhuma opção negativa. Então, eu não devo me preocupar com isso, tá? Tudo é positivo, então a resposta certa, item A. Se você tiver alguma dúvida, aí você pergunta depois que eu terminar, né? Terminei a questão. Se você tiver vergonha de usar o microfone, também não tem problema. Joga a pergunta lá no chat e eu tento entender. Mas também, se entendeu, se está tudo tranquilo, vida que segue. A gente não precisa aqui ficar perdendo tempo, não. Todo mundo tem o que fazer e aí a gente vai para frente, tá? Essa foi a primeira questão da aula, que na verdade é a questão 8 da lista 2. Vamos para a primeira questão da lista 2. Eu comecei pela lista 2, porque eu comecei em ordem, tá? Foi uma questão de ordem que eu comecei. Só porque as dúvidas foram aparecendo, aí eu preferi começar. Só por causa disso mesmo. Vamos lá. Um triângulo, eu não copiei a questão toda, porque essa questão é muito longa. Eu peguei somente o que interessa. Um triângulo que tem um lado de medida aproximadamente igual a 7,9, está aqui ele, ó, 7,9. Está inscrito, o que é que significa dizer que está inscrito? Que os vértices estão na circunferência. Alecrim, então, quer dizer que esse triângulo aqui, ele não está um triângulo inscrito. Não, ele é um triângulo interno. E esse triângulo aqui, Alexandrino, você tem 2 na circunferência e um fora. Também não. E se ele tivesse o vértice fora? Também não. Para ele ser classificado como um triângulo inscrito, os 3 vértices, eles devem estar na mesma circunferência. Então, o bonitinho aí tem. Aí ele te dá ó, o raio, importante. Ele te dá o valor do raio, que vale quanto? Vale 4 centímetros. Sabendo que o seno de beta é 15 sobre 16, ele te dá um valor não do ângulo beta. Ele te dá um valor de quem? Do seno do ângulo. Alexandrino, quem é o ângulo? Que ângulo? Esse ângulo beta. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sou obrigado a saber, né, os ângulos cujos valores são diferentes desse. Se tiver seno, cosseno meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 0, 1, menos 1, aí eu sou obrigado a saber. Que, por sinal, o seno de 0, 90, o seno, cosseno e a tangente de 0, 90, 180, 270, 360, também estão no material que eu mandei ontem à tarde lá, tá? Para o grupo. Então tá tudo lá. Bom, ele quer o perímetro. Se ele quer o perímetro, então eu quero a soma das medidas dos lados. Mas como eu só tenho a medida de um, então eu preciso saber a medida dos outros 2. Então eu trouxe a figura para cá porque é melhor. Então aqui, ó, eu tenho o lado que eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. Certo? Bom, o que é que eu tenho? Esse triângulo é retângulo? Se é, eu não sei. Tá? Por que eu não sei? Porque eu só garanto, isso aqui é outra coisa que eu disse está. Eu só garanto que um triângulo inscrito, ele é retângulo, se um dos lados dele passar pelo centro.
Como eu não sei cadê o centro, né? Eu não sei aí e tal, eu não vou nem querer. Na verdade, ele não é, né? Mas, independente. Eu não sei por quê, porque eu não sei cadê o centro. Então, acabou. Se eu não posso utilizar a ideia nem de catetos, nem de hipotenusa. Lei do seno, lei dos cossenos. Para eu poder determinar pela lei dos cossenos, um lado, eu preciso saber de dois numéricos para eu poder encontrar o terceiro. Ou então numa outra configuração, mas o geral é essa. Então não dá, porque eu tenho dois lados desconhecidos. Então eu vou ter que fazer o quê? Lei dos senos. Aplicando lei dos senos, aí vamos aqui para lembrando. 3. Nós temos lei dos senos. Quando a gente trabalha lei dos... eu nem coloquei aqui a lei dos cossenos, né? Eu faço um lado sobre o seno do ângulo oposto, vai ser igual ao segundo lado sobre o seno do ângulo oposto, que vai ser igual ao terceiro lado sobre o seno do ângulo oposto. E se eu estiver trabalhando com circunferência, eu tenho que me ligar que esse R é a medida de quem? Do raio. Alexandrino, ele está trabalhando com circunferência, exatamente. 4, vamos colocar aqui também a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu pego um lado ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois quadrados, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo formado por ele. Lembrando que esse ângulo, ele é sempre oposto a esse lado, tá? Então, vamos fazer. Ó, aplicando a lei dos senos. Então, vai lá. Ó. Um lado sobre o seno do ângulo oposto. Porque se o lado x está aqui, o oposto é o 30. E eu posso dizer que o y sobre o y e o beta, seno de beta. Então foi por isso que ele deu o seno, exatamente. E é igual a quanto? 2R. E o R ele deu, que é 4. Perfeito. Então, fica x sobre seno de 30 é 1 sobre 2, vai ser igual a 2, multiplicado por quanto? Pelo raio, vou só ver aqui se é 4. O raio é 4. Multiplica meios, multiplica extremos, fica 1 meio vezes 2 vezes 4. Vai embora. Eu chego à conclusão que o x é igual a 4. Se eu fizer alguma conta errada aqui e você perceber, por favor, me fale que eu errei a conta, tá? Eu só quero que vocês fiscalizem as contas. Então, determinei o valor de x. Agora eu vou para determinar quem? O valor do y. Então, vai ser y sobre seno de beta, que é 15 sobre 16. Isso vai ser igual a 2R, que vai ser 2 vezes 4. Então, y vai ser 15 sobre 16 vezes 2 vezes 4, que é 8. E aí eu posso simplificar. 16 por 8 fica 2. Aí eu colocando 4. Então, o y vai ser 15 sobre 2, logo o y vai ser quem? 7,5. Como eu quero saber o perímetro, eu poderia colocar perímetro como sendo a representação de 2P, tá? Perímetro não é P. Perímetro é 2P. Então, eu poderia dizer que... Poderia não. Eu vou dizer que o perímetro é o x mais o y mais 7,9. Só que eu determinei os valores, né? O x é 4, o y é 7,5 e o outro é 7,9. 7 mais 7, 14. 14 mais 4, 18. E você tem mais 1,4, que é a soma dos dois. Então dá 19,4.
A Luísa está me fazendo aqui uma pergunta. Vamos ver o que aquela Luísa está perguntando. A Luísa fez a seguinte pergunta. Tio, tu pode explicar por que pode igualar 2R e se eu posso usar isso em todos os lados de um triângulo escrito? Na verdade, Luísa, isso é o que a gente chama de lei dos senos, tá? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma circunferência, tá aqui a circunferência, e dentro dessa circunferência, inscrito nela, sempre vai ter um triângulo. Isso é uma propriedade de triângulo, tá? Um triângulo sempre ele está inscrito numa circunferência. Então, aqui você vai ter o vértice A, o vértice B e o vértice C. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo A e o oposto é o lado A. Eu posso dizer que esse aqui é o ângulo B e aqui é o lado oposto B. E eu posso dizer que esse aqui vai ser o ângulo C e aqui vai ser o oposto lado, que é o lado C. Então, a lei dos senos, trabalhando apenas com lado e ângulo, é isso aqui, ó. É só essa parte. Que eu posso dizer, lado está para o seno do ângulo oposto, lado está para o seno do ângulo oposto, lado está para o seno do ângulo oposto. Mas aí eu só conseguiria lhe mostrar direitinho se eu demonstrasse. E aí não, né, isso não vem. Quando o professor demonstra o teorema da lei, ele iguala, ele vê que esse 2R é sempre constante quando eu pego os triângulos possíveis retângulos aí. Então, toda vida eu consigo igualar 2R? Consegue. Se for triângulo, todo triângulo está inscrito numa circunferência, então eu posso usar esse negócio de 2R, qualquer. Agora, será que eu sempre vou usar? Aí não. Quando é que eu uso? Só quando a questão estiver falando sobre a questão do círculo, né? E ele está falando de raio. Se ele não falar de raio, aí eu não posso usar. Eu só posso utilizar a ideia do 2R se a questão estiver falando de raio. Nesse caso, a questão disse, então eu utilizei. Para organizar aqui, para ficar. Me deu uma ideia aí, o Luiz, se deu para entender, dá um ok aí no chat. Beleza, vamos seguir. Você pode sempre fazer como a Luísa fez, não tem problema, tá? E vamos para a décima. A décima questão tem várias maneiras que eu posso resolver essa questão. Várias. Mas, como a gente está trabalhando com trigonometria, eu vou, claro, priorizar a trigonometria, tá? Mas a gente tem várias maneiras que pode resolver isso aí. Bom, vamos aqui. Cadê? Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares. Bom, aqui eu posso colocar a observação que esse polígono ele é um polígono regular. Se eles, no caso, um polígono regular, aqui eu tenho aqui a quinta lembrança. Ele está falando lá de polígono regular. Quando nós estamos falando de polígonos regulares, nós temos lados congruentes
E nós temos ângulos congruentes. Mas não basta saber só disso, não, tá? Para essa questão, eu preciso saber a medida do ângulo interno. A medida do ângulo interno de um polígono regular é n menos 2 vezes 180 dividido por n, onde o que é o n? É o número de lados. Então, se o cara está dizendo que é um hexágono regular, então n é quanto? Se o n vale 6, na hora que eu substituo... Ah, a Cecília está perguntando aqui outra coisa. O raio, ele deu na questão. Deu, Cecília. Vou te mostrar aqui, ó. Eu vou voltar aqui para você ver, tá? Ó, ele deu aqui, Cecília, ó. O raio é 4. Então, eu só usei porque ele deu. Se ele não tivesse dado, aí eu não tinha como fazer a questão, tá? Certo. Então, vamos lá. Medida do ângulo interno. Cada ângulo do hexágono, ele vai ser igual, tá? Um ao outro. Eu vou, como eles têm a mesma medida, todos são iguais. Eu vou colocar só esses três aí, mas todos são iguais, tá? Os pontos A, B e C são colineares, ou seja, estão na mesma linha. Ele quer saber a distância do ponto A até o ponto C. Pessoal, quando a gente vai olhar para a figura, olha para esse segmento vermelho. A distância de A até C, ela foi dividida em duas partes. Então, eu posso dizer por quê? Porque aqui mede A, aqui é A, aqui também é A e aqui também é A. Porque os dois hexágonos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, e o cara disse que a medida de um é A, a medida do lado de todos também vai ser A. Então, qual é a conclusão que eu tiro aqui? Que esse triângulo, que eu estou pintando de creme, ele vai ser congruente a esse triângulo também, que é creme. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se eu chamar esse ângulo, esse lado aqui, AB de X, BC também vai ser X. Então, Alexandrino, coloca aqui uma observação. Quando eu pego AC, eu posso dizer que é AB mais BC. Tudo bem. Mas por congruência, eu posso dizer que AB é congruente a BC. Esses dois triângulos, eles são congruentes, então os lados, né, são congruentes ao do outro. Bom, beleza, Cecília, tranquilo. Aí eu coloquei a figurinha aqui que é melhor para a gente fazer. Então preste atenção. Eu vou encontrar não a distância de A até C. Eu vou encontrar a distância de A até B. E depois eu multiplico por 2, porque eu acabei de dizer para você que essas duas medidas, elas são iguais. Então eu vou chamar esse cara aqui de X. Isso aqui vale A, isso aqui também vale A. Mas está faltando eu determinar essa medida. O que é que eu faço? Vamos calcular. A medida do ângulo interno é n menos 2 vezes 180. Perceba que não tem nada a ver com trigonometria, né? O professor de trigonometria em si, ele não vai te mostrar essa fórmula se não precisar. Então, é um conhecimento que a gente chama conhecimento adquirido, né? Já é uma coisa que você tem que trazer, felizmente ou infelizmente. 6 menos 2 vezes 180. Então, a medida do ângulo interno vai ser 4. Desculpa, eu estou calculando a soma. Eu tenho que dividir por n.
Não que eu não pudesse calcular um depois, mas como eu coloquei aí, já tem que dividir por N, tá? Então aqui fica quem? Em 6, né? Então 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. Eu posso pegar 180 e dividir por 6, aqui dá 30. Então, a medida do ângulo interno vai ser 6 menos 2, 4. 4 vezes 3, 30. Então, a medida do ângulo interno vai ser 120. Então, esse animal aqui, ele mede 120 graus. Eu poderia fazer essa questão por lei dos senos? Poderia. Por quê? Porque você não tem só um ângulo. Não, eu tenho, na verdade, eu tenho os três. Porque se esse lado é A e esse é A, esse triângulo é isósceles. Então, se esse ângulo vale 120, então aqui só pode ser 30 e 30. Perfeito? Por quê? Porque se ele é isósceles, eu tenho que determinar o valor de quem? Eu tenho que determinar o valor dos dois. Se aqui é 120, sobra 60. Como os dois são iguais, 60 por 2 dá 30. Eu posso fazer por lei dos cossenos? Posso. X ao quadrado vai ser igual a... Eu não vou fazer por lei dos cossenos, mas deixa eu só montar. Vai ficar montado, tá? Aí você, quando for passar limpo, você resolva. Então, ó, eu vou colocar assim, primeiro modo. Mas eu não vou fazer, eu vou só deixar montar. X ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes a vezes a vezes o cosseno de 120. A gente viu, né, que o cosseno de 120 ele tem um valor que é menos o meio. Mas eu não vou fazer. Vamos para o segundo modo, que é lei dos senos. Eu acho mais simples, tá? Somente uma. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser um ângulo de 30 graus. E esse aqui também vai ser um ângulo de 30 graus. Logo, você vai ter a aplicação da lei dos senos. Vamos lá. A sobre seno de 30 igual, eu estou pegando qualquer hora, A sobre o seno de 30. X sobre o seno de 120. Alexandre, de 120 eu relaciono com 60, né? É. O seno de 120 é igual ao seno de 60? Sim. Porque no segundo quadrante, você vai ter o seno positivo. Já quando a gente trabalha com o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Por isso que você deve substituir o cosseno de 120, o cosseno de 135 e o cosseno de 150. Os três sempre vão ser negativos, tá? Então, substituindo para a gente poder terminar, A sobre meio, que é o seno de 120, igual a X sobre seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Multiplica meios, multiplica extremos. Eu não vou cortar de forma imediata. Agora eu posso simplificar. Vai embora esse 2 com esse 2. E eu chego à conclusão que o x vale quanto? A raiz de 3. Mas não é minha resposta. Porque, na verdade, o que é que eu quero? Eu quero a medida de AC. E a gente viu que AC é 2x. Então, AC vai ser 2 multiplicado por A raiz de 3. Deixa eu só ver como é que está escrito. Vai ser AC, vai ser 2 raiz de 3 vezes A, que é o item D de dado. Aí eu vou lá no chat.
E se tiver alguma pergunta, senão a gente vai para a lista 1. Eliane perguntou, professor, enquanto eu fazia as questões do livro, encontrei o termo primeira determinação positiva. O que esse termo significa, Eliane? Eliane, é exatamente, por exemplo, eu tenho... Aqui não dá mais. 6. Primeira determinação positiva. Não é uma coisa tão complicada. Dá para a gente, num exemplozinho, alguém mandou para mim. Ana, sim, tá gravada, tá? Obrigado, Vitória. Ó, eu vou pegar, por exemplo, quem foi que perguntou? Eriane. Eu quero pegar aqui, por exemplo, um ângulo de 750 graus. Eu quero saber quem é a primeira determinação positiva. Aí o que é que eu faço? Eu pego 750 e vou dividir por 360. Não simplifico nada, tá? Eu divido o número todo. Isso aqui é trigonometria, tá? Eu tenho que fazer isso. Então, aqui vai dar 2. 720. E aqui você vai ter 30. Esse número 2, ele é o número de voltas. E esse 30, que para a divisão a gente chama de resto, na trigonometria a gente chama exatamente primeira determinação positiva. Tá? Então, o que é a primeira determinação positiva? É eu pegar um ângulo maior do que 360, eu divido ele por 360 para eu poder tirar todas as voltas completas, e o resto, aqui você tem o círculo trigonométrico, ó, aqui é 0, 90, 180, 270, 360. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? 720 são duas voltas. Dei uma volta, dei outra volta. E eu vou ter que andar mais quanto? 30 graus. Então, o ângulo 750, ele é congruente ao 30. Significa dizer o quê? Significa que quando eu parar de dar as voltas, eu vou parar exatamente no mesmo lugar. É assim, ó. Eu vou dar uma volta, vou dar duas voltas e vou andar mais uma miséria. Qual é essa misériazinha que eu vou andar? 30 graus. Então, a primeira determinação positiva sempre é um ângulo menor do que 360. Beleza. Professor, mas a primeira determinação só é necessário descobrir se a questão pedir? Não. Por exemplo, se eu te pedisse na questão o seno de 750, eu não estaria te pedindo a primeira determinação positiva. Só que para eu poder saber o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo maior do que 360, eu vou ter que calcular a primeira determinação positiva, ou seja, está implícito. Se o ângulo for maior do que 360 e eu pedir uma razão trigonométrica, eu vou ter que calcular a primeira determinação positiva. Certo, Vitória? Beleza, vamos para frente. Eu estou sempre aqui pegando as paginazinhas brancas
dos lembrandos e colocando aqui para perto, tá? Vamos lá, primeira questão. Considere o triângulo retângulo ABC representado a seguir. Tá aí o triângulo ABC. Sabe-se que BC, tá aqui o BC, ó. BC, ele é perpendicular a C, ou seja, aqui tem 90 graus. AD é bissetriz. Então, se AD ele é bissetriz, então já tem que tomar cuidado, ó. Aqui é igual aqui. Porque se AB é bissetriz, ele vai dividir o ângulo ao meio, tá? Muito bem. E ABC, ó, ABC vale 30 graus. Então, você tem aqui 30 graus. Tudo bem. Aí, o que é que ele pede? ABC, bissetriz, o ângulo de 30. Aqui saiu, vacilei, eu coloquei, foi um sinalzinho. Mas é 30 graus, tá? É 30 graus. Isso aqui foi digitado por mim errado. Tá? Não é esse símbolo. Mas tudo bem, deixa para lá. E BD vale 30. Ele quer saber AC, cadê o AC? Ele quer saber o AC, é esse segmento, dividido pelo DC. Tudo bem. Bom, eu vou pegar triângulozinho retângulo. Presta atenção. Ó, tá aqui o triângulo. Faz de conta que é esse triângulo aqui, eu vou colocar bem aqui, tá? Esse vértice aqui, ó, é o A. Deixa eu ver se eu tenho outra. Qualquer coisa, se ficar pequeno, eu boto para lá. Aqui, ó. Aqui é 90 graus. Se esse ângulo aqui, eu chamo de vermelho, ó, ele é 30, não tem por onde correr. Esse ângulo verde, ele é 60. Não tem por onde correr, porque a soma tem que dar 180, né? E se esse ângulo completo vale 60, e esse ângulo completo é esse aqui, ó, é 60. E o cara disse que a D é bissetriz, então cada ângulo desse vai ser o quê? Vai ser 30. Opa! Se ele é 30, então eu tenho um detalhe. Qual é o detalhe? Esse triângulo creme que eu estou pintando, ele é isósceles. Alexandrino, por que ele é isósceles? Porque você tem dois ângulos iguais. Um mede 30 e o outro também mede 30. Então, e o que é que isso significa? Que tem dois lados iguais. E o que é que significa? Que eu posso dizer que esse lado é igual a esse. Logo aqui vai ser 20. E eu posso também dizer que esse ângulo aqui, ó, é 60. Por que, Alexandrino? Pelo teorema do ângulo externo, eu poderia alegar isso, mas sem saber desse teorema, não tem problema. Eu vou chamar esse ângulo preto. Se um é 30 e o outro é 30, então só pode esse aqui ser 120. Como esses dois obrigatoriamente são suplementares, então esse ângulo vai ser 60. O que é que eu quero? Eu quero AC sobre DC. Eu quero que você agora, para a gente poder terminar, tá? A nossa questão. Eu quero que você olhe para esse triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo é a questão. Por quê? Presta atenção. Por que eu estou pedindo AC sobre DC? Mas como esse triângulo amarelo, ele é um triângulo retângulo, e eu queria que você olhasse
para o ângulo de 60. Você tem, ó, cateto oposto, e esse aqui vai ser o cateto adjacente, relacionado com o quem? Com o ângulo de 60. Razão trigonométrica, cateto oposto, cateto adjacente, é o quê? Tangente. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ó, então você vai ter tangente de 60. É o cateto oposto, que é o segmento AC, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento DC. Mas, Alexandrino, eu não sei. Não sei quem é AC nem DC. Não me interessa. Mas eu sei que a tangente de 30 vale quanto? Ou a tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Então, é só isso. Só. Rapaz, que vacilo eu dei e não resolver a questão, né? Não. Não é uma questão de vacilo. É uma questão que quando o cara te pede a AC sobre CD, a gente está preocupado em saber os valores numéricos. Mas ele não pediu, ele só pediu a razão. E nesse caso do triângulo amarelo, a razão é a própria tangente. Tá? Então, você tem aí item A. Vou ver lá se tem alguma pergunta no chat. Tem uma pergunta aqui. Professor, e se o ângulo for divisível por 360? Aí o resto é zero, tá? O resto é zero. Por exemplo, ó, vamos voltar lá. Ó, se eu pego 720 e vou dividir por 360, eu vou dar 2 voltas completas, vai dar 720 e o resto é zero. Significa dizer o quê? Que o zero é a primeira determinação positiva. Ah, mas não é positivo. Tudo bem, a palavra positivo, nesse caso, o zero nem é positivo nem negativo. Mas o mais importante é você saber que o ângulo original ele é congruente ao resto. Pronto. Isso é o mais importante, tá? A primeira determinação positiva vai ser o nosso resto. O resto, ele sempre vai ser congruente ao ângulo original. Tudo bem, Ariane? Depois eu vejo aqui a... Beleza, deu certo. Bom, sigamos em frente. Ah, pronto. Essa questão é a segunda questão da lista 1, tá? Diz o seguinte, na figura a seguir, o vetor V, com módulo igual a 20 raiz de 3 metros por segundo, representa a velocidade constante desse lançamento da partícula no ponto A. Então, o cara vai sair daqui até o anteparo, que no caso é isso aqui, de forma retilínea, ou seja, segmento. Sabendo que a distância entre o ponto de lançamento e o anteparo é de 120 metros, o anteparo é esse daqui, e a distância tem que formar 90 graus. A distância não pode ser esse segmento aqui não, tá? Por que é que eu não posso dizer que a distância do ponto A até o anteparo, que é esse aqui, 120 pode ser isso? Porque esse ângulo aqui, ele é diferente de 90. Quando eu estou calculando a distância, vai ser um segmento que vai sair da origem, mas quando chega no destino, obrigatoriamente tem que formar 90 graus, tá? Qual o tempo em segundos, né? Qual o tempo em segundos? A velocidade está metros por segundo, então não tem problema. Gasto entre o lançamento da partícula
e o contato do anteparo. Bom, aqui nós temos também algumas lembranças, né? Deixa eu só ver aqui. Peraí, que chegou alguém. Deixa eu só ver aqui que número eu parei na outra. Depois eu organizo, a próxima é 7. Quando você receber isso aí, vai estar tudo organizado, tá? Não se preocupe, não. Então vamos lá. Sétimo tópicozinho que eu. Nessa questão, você tem a questão da velocidade média. Velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Aí você também tem outras razões. Escala, que é o desenho sobre a realidade. Você tem, como é o nome? Densidade, que é massa sobre volume. Eu tenho concorrência de um concurso, né? Que é o número de vagas pelo total de pessoas, candidatos, vamos colocar candidatos. E aí vai, tá? Eu só coloquei aqui porque esse aqui tem velocidade, né? Ou seja, se eu quero saber o tempo, velocidade, espaço, tempo. A velocidade a questão te deu, né? Tá aqui a velocidade. O espaço é a distância. Distância não é 120, Alexandre? Não. Ele quer saber o tempo que o móvel saiu do ponto A até o anteparo. O ponto A, o móvel, ele saiu do ponto A e segue a trajetória retilínea. Então, ele vai até o ponto C. Então, eu tenho que saber quem é, primeiramente, essa medida. Então, vamos lá. Triângulo retângulo. Na frente do ângulo, você tem o cateto oposto. A questão não fala disso, né? Eu não preciso trabalhar com o cateto oposto. Pelo menos inicialmente, né? Tirei essa conclusão. Quem está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O outro cateto que sobra é o cateto adjacente. Então, eu tenho um cateto adjacente numérico e eu preciso da hipotenusa. Então, eu tenho aí, no caso, o cosseno do ângulo, que é 60, é o cateto adjacente, dividido por quem? Pela hipotenusa. O valor numérico do cosseno de 60, meio, isso vai ser igual a 120, dividido por x. X vai ser 240 metros. Alexandre, não. Eu já poderia tirar conclusões daquele famoso triângulo, né, que vocês gostam, papel e tal, não sei. Pode. Quando você tem habilidade para resolver desta forma, não tem problema. Só que eu tenho que ser, né, eu tenho que explicar o conteúdo resolvendo, porque quer queira, quer não, tem aí uma revisãozinha, né? E aí ele pediu o quê? Ele pediu o tempo. Então, acabou-se. Velocidade, espaço, tempo. Espaço sobre tempo. Beleza. A velocidade foi quanto? 20 raiz de 3. Quem é o espaço? 240. Sobre o tempo. Ele não fala, né, nenhum valor aproximado. Então, se ele não fala nenhum valor aproximado, tá tudo tranquilo. Tem resposta com raiz de 3. Multiplica meios, multiplica extremos, mas eu posso logo simplificar. 240 por 20 e 20 por 20, né? Aqui dá quanto? 12. Multiplica meios, multiplica extremos. Vamos ficar aqui, raiz de 3 vezes o tempo, vai ficar 12. O tempo vai ser 12 sobre a raiz de 3.
A questão não tem, né, essa resposta, então eu vou racionalizar. Quando eu racionalizo, esse tempo vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. Simplifico 12 e 3, então isso aqui vai ficar 4 raiz de 3. Ou seja, resposta certa, item D de dado. E eu acho que a próxima é a última, viu, pessoal? Vá, Lóia. Eu tinha um espaçozinho aqui para resolver e eu fiz tudo apertado. É, a próxima questão é a última, tá? Se tem alguma questão que você ficou com dúvida e eu não resolvi, é porque você não pediu. E também agora não dá. A gente precisa criar a disciplina de fazer o que tem que ser feito. O combinado é até sábado pela manhã. Então, até sábado de manhã você tem que me mandar, tá? Bom, vamos lá. Vamos para a última questão, que é que ele pede. Estou aqui no chat, nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Em um triângulo retângulo, ABC, com um ângulo reto em C, sabe-se que a tangente de A vale 2. Marca a alternativa que representa o valor do seno de A. A questão ela foi bacana contigo, porque ela já te deu o quê? Ela já te deu o triângulo, né? Mas o que foi que eu te disse? Toda vez que o cara te der uma razão trigonométrica e te pedir outra, a gente pode lembrar de duas saídas. Eu não vou resolver pelo primeiro modo, tá? Eu vou só montar. Você tem seno ao quadrado do ângulo, o ângulo é A, né? Mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Aí você diz, mas Alexandrino, ele que ficou esquisito. Mas Alexandrino, ele está dando a tangente. Não tem tangente aí, não. Tem não. Mas não tem problema, não. Deixa eu te mostrar. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Ele deu tangente, não foi? Foi. Então pensa comigo. Se ele te deu tangente, ele te deu seno sobre cosseno. Ele está dizendo que é 2. Quando você multiplica meios, multiplica extremos, o seno é o dobro do cosseno. Mas eu quero te dizer para você que eu não vou fazer isso, tá? Isso aqui vai ficar caso você queira depois tentar. Porque dá muito trabalho, tá certo? Toda vez. Mas eu gosto sempre de lembrar. Existe a relação fundamental. Como é que eu vou fazer? Vou fazer pelo triângulo, ele já te deu. Então vamos lá, primeiro. Quando ele diz que a tangente do ângulo A, deixa eu coloquei aqui o. Pessoal, aqui houve uma falha de digitação, tá? O ângulo é o mesmo. O ângulo A maiúsculo e o ângulo A minúsculo é o mesmo, tá? Porque, né, pode ser de uma questão que a letra maiúscula minúscula seja diferente, mas é a mesma, eu que vacilei. Ó, ele disse que a tangente é 2. Se a tangente é 2, eu posso dizer que é 2 sobre 1. E aí você vai ter, ó, o que é tangente no triângulo retângulo? Cateto oposto, cateto adjacente. Se o ângulo A é esse animal que eu estou riscando de azul, na frente dele é o cateto oposto. Esse que está na frente do 90 graus é a hipotenusa. Não vou trabalhar com ela. Então, aqui você vai ter o cateto adjacente. Como eu quero o seno, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, significa dizer que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Exatamente. Eu vou dizer que esse lado aqui é x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar x ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado
vai ser igual a 1 mais 4. Então, x vai ser a raiz quadrada de 5. O que é o x? É a hipotenusa. Se o x é a hipotenusa, se o x é a hipotenusa, eu posso agora calcular o seno. Seno do ângulo A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é raiz de 5. Como não tem essa resposta, vamos racionalizar. Finalmente, eu chego à conclusão que o seno do ângulo A é 2 raiz de 5 sobre 5. Fala, tem não? Tem, tá aqui. Letra C. Vou só confirmar se é a última mesmo. É a última. Aqui no chat. Pâmela, não tem condições, Pâmela. A demonstração, para tu ter ideia, a demonstração da lei dos senos, ela demora mais ou menos uns 20, 25 minutos, tá? Você pode fazer o seguinte, depois você me manda um WhatsApp, que quando eu tiver um tempinho eu faço a demonstração, e aí eu tiro uma foto e mando para o teu WhatsApp, tá? Não tem problema não. Vitória de professor, até quando vai o prazo das listas e quando a disponibilidade? Ó, as 3 primeiras listas até o dia 20 de fevereiro. As próximas listas que eu colocar, nós vamos ter sempre uma semana, tá? Tranquilo? Bom, um abraço, um beijo grande no coração, bom domingo, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima e qualquer coisa é só falar. Tchau, tchau. Eu mando o material, tá? Cecília, já que eu falo contigo, peraí só um chatinho.